Aleluia. A graça e a paz. Não, você não. Valeu, obrigado. Então, hoje pela manhã nós vamos ver um assunto que eu particularmente gosto demais. Esse tema, ele mexe comigo, né? A autoridade do crente. E vai ser legal para nós. A gente vai tomar como base, pode colocar o livro, por gentileza. O tema do assunto, né, é a autoridade do crente, e a gente vai basear a ministração hoje nesse livro aí, A Autoridade do Crente, de Kenneth Hagin, ok? Ah, pastor, então a gente vai ver algumas coisas hoje pela manhã, não precisa comprar o livro. Aí é que você precisa comprar o livro, porque você precisa ler e ler de novo, e ler de novo, e ler de novo. E depois que você lê de novo, você vai ler de novo. E aí você lê de novo. E aí você lê de novo. Ok? Então, né, eu já falei isso mais de uma vez, e vou falar novamente quantas vezes forem necessárias. Na minha opinião, e é uma opinião minha, pessoal, existem 3 livros de Kenneth Hagin, e todo cristão, Verbo da Vida, se você é do Ministério Verbo da Vida, se você é verbiano, todo cristão verbiano deveria ler no mínimo uma vez todos os anos. 3 livros são a base do ministério, que nós acreditamos, é a base da visão e é a base da reorganização para o fim. Autoridade do crente, o nome de Jesus e amor, o caminho para a vitória. Autoridade do crente, o nome de Jesus e amor, o caminho para a vitória. Esses 3 livros, todos nós aqui presentes e todas as pessoas que chegarão na igreja de Casa Caiada devem ler no mínimo uma vez por ano. Deu para entender? Beleza, então. Vamos começar pelo começo, né? Coloca o primeiro slide, por gentileza. A gente vai ler bastante hoje, então eu só preciso que você preste atenção, porque a gente só tem 1 hora para isso. Então, o tema está aí, Autoridade do Crente. Meu nome é Moisés Vicente, para as pessoas que não conhecem. O que a gente precisa entender, né, é que, na realidade, tudo se parte do princípio. Então, se nós conseguimos entender o princípio, nós vamos entender o meio e nós vamos entender o fim. Beleza? Então, no princípio, né, nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus, ele trabalha de uma forma organizada. Deus, ele trabalha dentro de princípios. Deus, ele trabalha dentro de direitos. Deus trabalha dentro de organização. Deus trabalha de forma harmonizada, organizada. Então, ele colocou desde o princípio, porque na realidade nunca passou da cabeça de Deus que as coisas viessem a ficar desorganizadas, porque ele projetou todas as coisas de uma forma perfeita. E desde a origem ele colocou cada coisa no seu lugar. Existe algo chamado autoridade, direito, organização, hierarquia, e isso é uma ideia de Deus. Está dando para você entender? Então, dentro do princípio da organização, né, muita coisa da Bíblia inteira, né, a Bíblia tem mais de 30 mil versículos, mas muita coisa do que você vai entender acerca das Escrituras, acerca da vida, acerca de absolutamente tudo, muita coisa, se não quase tudo. Tudo na Bíblia se organiza, a ideia é esse versículo. Gênesis 1:26 não é à toa que ele está no começo da Bíblia. Ele é como se fosse a base da resposta para absolutamente quase tudo. Está dando para você entender? Quase tudo com relação às Escrituras se resume num versículo só. Então disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra domine, ele é muito abrangente. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre os pequenos que se movem. Preste atenção nisso. Domine sobre os animais, domine no que se move, domine sobre a terra, domine, façamos. Você já viu isso mais de uma vez. Coloca no outro slide. Essa é a versão a mensagem. Próximo slide. Versão a mensagem. Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflita a nossa própria natureza. Como é que o homem vai refletir a natureza?
sendo responsáveis pelos peixes do mar, pelas pássaros do ar, pelo gado e, é claro, por toda a terra, por todo animal que se move sobre a terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à sua semelhança de Deus, refletindo a natureza dele próprio. Ele os criou, macho e fêmea, e então os abençoou, disse: cresçam, reproduzam, encham a terra, assumam o comando. Sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Está dando para você entender o princípio de organização? Está dando para você entender? Próximo slide. Pela definição, a palavra autoridade, vimos que vem do latim auctoritate, que quer dizer direito ou poder de fazer obedecer, tomar decisões, agir, fazer respeitar as leis. Está dando para você entender? Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fez o homem de acordo com a sua natureza e investiu ele sobre o quê? Autoridade. Deus colocou sobre o homem o poder. Coloca o slide anterior, por favor. O poder de fazer obedecer, de tomar decisões, de agir, de respeitar as leis. Até aí tudo bem? Deus, desde o princípio, colocou sobre o homem a capacidade de obedecer a Ele próprio, ao próprio Criador, porque na cabeça de Deus, a única coisa que o homem precisava fazer era obedecer aquilo que Ele mesmo, dentro de um organograma, colocou e disse: faça isso aqui. Essa é a missão. Respeite, tal, pá, ok. Próximo slide. Autoridade também vem do termo latim, é um sinônimo de poder. Preste atenção, eu acho interessante essa palavra. A autoridade, ela é a base de qualquer tipo de organização, sobretudo no sistema político, né? A organização pessoal das pessoas. Mas a autoridade, ela é a base da organização. Já que a autoridade é a base, você lê em Gênesis 1, 26, que foi a primeira coisa que Deus fez. A primeira coisa que Deus fez foi colocar as coisas onde elas deveriam ser colocadas, na base, porque a base é a estrutura. Então, a estrutura da organização, da criação, ela começou desde sempre sob a autoridade, sob o poder delegado. E o mais interessante é que quando Deus entrega esse poder ao homem, Deus sabia o que estava fazendo. Deus estava colocando as coisas de uma forma organizada. E Deus colocou a base como fundamento. E o mais legal é o seguinte: de Gênesis a Apocalipse, tudo é autoridade. Qual é a briga de Satanás? Foi pelo quê? Pelo poder? Não, foi só pela autoridade. Ele só queria essa... Encheu-se no coração, se desviou da autoridade. Tentou a mulher por conta de quê? Da autoridade. Satanás, o homem perdeu o quê? A autoridade. Jesus veio e tomou o quê? A autoridade. Jesus veio e devolveu o quê? A autoridade. O que é que você tem hoje? A autoridade. Mas o que é a autoridade? O que é que nós fazemos com ela? Muito pouco. Porque muitas vezes nós não nos comportamos na altura do que a gente já recebeu. Não é do que a gente não conhece, porque muitos aqui já conhecem. Vocês me amam ainda? Está só começando. Então, o princípio é a base. A autoridade, ela é a base de absolutamente tudo. Satanás, ele mexeu na base. Ok? Então, próximo slide. No grego, o termo vem da expressão exousia, que significa o poder de falar. O poder ou o direito de governar. Essa palavra direito, ela é bem interessante e muito abrangente. Direito dá a ideia de realmente o seu direito. Aquilo que você pode, aquilo que você deve, aquilo que você é, aquilo também que você não pode. Porque tem uma expressão máxima, né, que diz que o seu direito começa onde o meu termina. Então, até dentro do direito existe limite. Porque o direito é direito. O direito é justo. E a justiça, a ideia de justiça é fazer que as coisas se organizem de uma forma que não haja nenhum tipo de dano, nem para uma pessoa e nem para outra. Está dando para você entender? Então, o direito que você tem de exercer autoridade é um direito que você tem de exercer autoridade. E a gente vai ver mais algumas coisas mais na frente. Então, respeite também as pessoas.
Amém? Então, né? Percebemos que a expressão autoridade, ela está implicitamente ligada. Não tem como você desconectar a ideia de autoridade com a ideia de desorganização, com a ideia de falar. As palavras, elas são absolutamente fundamentais no exercício da autoridade. Não é não? Não é não? Então, você precisa ter cuidado com o que você fala. A Bíblia nos orienta que a vida e a morte estão no poder das línguas. Quem bem utiliza, comerá do seu fruto. O inverso é verdadeiro. Quem mal utiliza, comerá do seu prejuízo. Então, quando a gente percebe Gênesis capítulo 1, versículo 26, né, e o começo da história, né, o desenrolar da história, nós percebemos que a autoridade em si, né, que é o poder, ele está diretamente relacionado às palavras. Não sei se você consegue entender dessa forma. Deus, ele disse, façamos o homem, e ele usou o quê? A palavra. E quando ele fez o homem, ele disse o quê? Falou para ele, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Todas as coisas que Deus falou foram as verdades para o homem, então o homem ouviu. Satanás, quando ele vai tentar o homem, ele usa o quê? As palavras. Mas Satanás, o homem, a gente percebe que ele tinha o poder de falar. E ele não falou. Então, uma vez que você é omisso no direito que você tem, você fica vulnerável ao engano, por falta de posicionamento. E aqui eu não vou nem me deter na palavra engano, porque nem precisa, porque você já sabe toda a história, mas o impressionante é que Deus usou a palavra para conceder a autoridade. Satanás usou a palavra para enganar o homem e roubar a autoridade. Aí ele usa a própria palavra, que é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne, para poder retomar a autoridade. Está dando para entender quanto suas palavras são importantes? Então, o princípio da autoridade, ele não tá ligado ao tom da voz que você usa. Você pode falar uma frase de forma simples, saia em nome de Jesus, e o demônio, ele tem que obedecer. Você não precisa fazer um show, você não precisa gritar. Lógico, né? Se você quiser fazer, pode fazer. Mas a autoridade, ela não está diretamente relacionada à entonação da voz que você usa. A autoridade, na realidade, ela está associada ao nível de entendimento, não apenas, mas ao nível de posicionamento. Você se posiciona sem gritar, muitas vezes. E lógico, né? Em várias situações, na realidade, você nem precisa usar as palavras. Em algumas situações, está dando para você entender? Jesus é exemplo disso. A natureza, são situações pontuais, porque o mundo espiritual, ele se move de forma que a gente não pode controlar. Mas o que eu preciso que você entenda é que não adianta, muitas vezes, você é guiado por emoções, né? E as emoções, elas às vezes nos descontrolam, e a gente está passando por algum tipo de problema, e aí vem a pressão, e a gente não consegue se organizar, e aí a gente começa a orar, e a gente às vezes começa a chorar e gritar, Satanás e tal, e pá. Beleza, isso você pode fazer. Mas o que você precisa entender é que o fato de você gritar com Satanás não vai dizer muita coisa se você não souber o que você está fazendo. Porque se você grita de um lado, ele ruge do outro. E aí? Vocês não vão nem se ouvir, na realidade, né? Porque Satanás precisa ouvir você. Está dando para você entender? Deu para entender o princípio básico da palavra? A palavra está diretamente relacionada. Não tem como você desassociar as palavras que saem da sua boca sem o princípio da autoridade. Até aí, tudo bem? Próximo slide, por favor. Isso aqui é o que eu considero, né? Eu particularmente chamo, essa expressão é ideia minha, tá? Não vai dizer por aí que está no livro de Kenneth Hagin, não. Eu chamo essa expressão de o jogo da autoridade. É como se fosse um jogo mesmo. É bem legal. Pelo menos é a forma que eu vejo, né? O jogo da autoridade. Está dando para você ler aí atrás? Essa cor ficou legal? Eu acho que eu só devia ter trocado, mas tudo bem. Então, o jogo da autoridade funciona dessa forma. Isso aí é o resumo do tema autoridade. Deus, ele entrega a autoridade, manifestando a sua soberania. Em Gênesis 1, 26, o que a gente precisa entender, como a autoridade é um direito delegado,
Então, é um direito delegado. Para você receber um direito delegado, alguém tem que lhe entregar. Está entendendo? Então, o que nós precisamos entender de uma vez por todas? Sempre quem entrega a autoridade, naquele momento, está na posição de fazê-lo. Então, de forma real ou implícita, aquela pessoa é o soberano. Até aí tudo bem? Porque você precisa entender isso. A autoridade, ele é como se fosse ele é um poder delegado. Não tem como você receber a autoridade se alguém não tiver lhe dado. E esse princípio do poder veio originalmente do próprio Criador. O Criador, Deus, o Eterno, seu Pai, ele entregou esse poder. E não poderia haver a saída, a existência desse poder, se ele não tivesse entregue. Ele entrega a autoridade e, com isso, ele mostra que ele é soberano. A soberania é dele, veio dele. Ele pega e ele lhe entrega. Uma vez que Deus lhe entrega a autoridade, porque ele não precisava fazer isso. Mas em Gênesis 1:26 ele fez. Ele pega e ele entrega a autoridade. Ele entrega para a autoridade e, com isso, ele, entregando a autoridade, ele está mostrando soberania. Está dando para você entender? Ele está acima de você, porque ele lhe entregou. Ele lhe entregou e você recebeu. O ser humano aí, né, a natureza, o homem e a mulher, o ser humano recebe. Quando o ser humano recebe a autoridade, ele está mostrando devoção. Você é devoto, devoção no sentido bom da palavra. Tem alguém que está acima e você recebe que está embaixo. Mas esse ato de recebimento, ele mostra o seu nível de comprometimento. Porque a autoridade é um poder, todo poder dá direitos, mas também lhe dá deveres, responsabilidades. E quando você assume a qualificação da função, você também deve receber a organização dela. Então você está, no sentido de devoção, você está debaixo da pessoa que investiu. Então você deve prestar conta a alguém. E você deve, na realidade, ser movido pelas leis que foram estabelecidas pelo próprio direito. Então a lei exercida pelo próprio direito, desde Gênesis 21, era somente uma coisa: encher a terra, multiplicar, organizar e nada mais do que isso. Se o homem tivesse seguido essa instrução na devoção, nada teria sido desorganizado. Aí vem Satanás, que até então, né? Aí ele já é Satanás, e ele rouba a autoridade. Só que ele rouba a autoridade, ele não usa roubando força. Ele usa roubando malícia. Coloca o próximo slide, depois a gente volta para esse, com o significado da palavra malícia. Significado da palavra malícia: quem tende a fazer o mal, péssima índole, maldade, aptidão ou inclinação para ludibriar, que é enganar, que possui astúcia ou se comporta de modo ardil, a velha manha. Satanás, ele usa, volta para o próximo slide, Satanás, ele usa a malícia para poder enganar e roubar. Lembra que Satanás é ladrão desde o começo? Só que no meu entendimento, quem rouba está indo de encontro à organização. Quem rouba está infringindo uma lei. Então, Satanás, ele roubou a autoridade, usando o engano, conversando aquela conversa todinha que a gente não tem tempo para poder entrar no contexto, mas ele começa a falar palavras, lembra das palavras? Ele usa as palavras para poder trazer dúvida, mas o principal problema aí foi que Adão e Eva, eles se enganaram, mas voltando ao assunto para a gente não perder o raciocínio, Satanás, ele usa e ele rouba. Com o roubo, ele infringe uma lei. Todas as vezes que você infringe uma lei, você abriu uma brecha para a correção. Tem a brecha do dano, mas o direito por si só chama a justiça para a correção. Não sei se você está conseguindo entender.
Então, Satanás, ele rouba a autoridade. O homem, na realidade, entrega a autoridade para ele. Então, Deus é soberano, passa a autoridade para o homem. Quem é que está com a autoridade agora? Quem está com a autoridade agora? O homem. Então, Deus é maior do que o homem. Não é não? Aí o homem agora é maior do que Satanás. Não é não? Quando Satanás toma a autoridade, quem está com a autoridade agora? Quem era maior do que Satanás? Quem se tornou maior do que o homem agora? Nessa condição? Mas quem é maior do que Deus? Porque mesmo que Satanás roube o direito, não rouba a essência. Porque como foi pregado para nós pelo Espírito de Deus, Ele é o dono de absolutamente tudo. Porque essa posição de soberania, ela não pode ser mudada. Porque na realidade, a autoridade é algo que foi criado por Ele. É uma criação dele. Então o fato de Satanás ter naquele momento, não significa dizer que ele, Satanás, é maior do que o dono da criação. Satanás, ele apenas tem o bem. Satanás, ele tem o direito que foi dado. Mas até constitucionalmente falando, todos os direitos estabelecidos pela nossa Constituição, todos os direitos, todos eles estão abaixo dela própria. Politicamente, juridicamente falando, o maior artigo, né, a maior soberania da nossa nação, ela é a Constituição. Nada pode ser maior do que ela. Estou falando juridicamente falando. Interpretações é outra coisa. Juridicamente, a Constituição por si só, ela é maior do que tudo, absolutamente tudo. Agora, as pessoas que usam a Constituição nas funções estabelecidas, fazem lá as coisas e tal e pá, mas ela por si só, ela é imaculada. A ideia da Constituição é que ela, a essência dela, é maior do que absolutamente tudo. Está dando para você entender? Só para você entender, com relação ao tema autoridade, é a Constituição, né, em si. Então, Satanás, ele recebe o direito da autoridade, o mecanismo da autoridade, mas o fato dele, naquele momento, ser maior do que o homem, não significa dizer que ele é maior do que Deus. Porque ele não está de posse do Criador. Ele está de posse da criatura. A criatura, o objeto, a autoridade. Está dando para você entender? Beleza? Então, Deus é maior, entrega para o homem que é menor, o homem se torna menor do que Deus. Maior do que Satanás. Satanás toma do homem, se torna maior do que o homem e menor do que Deus. Está dando para você entender? Mas então ele tem autoridade sobre Jesus? Por que não? Ele não tem autoridade sobre Jesus. Porque quando, na realidade, Satanás rouba a autoridade, né? Satanás se torna o Deus desse século, o Deus desse mundo, aquela resinha todinha. Só que Jesus, na realidade, ele veio não burlar o sistema. Jesus veio estabelecido dentro de um padrão correto de comportamento. Isso aqui a gente já falou sobre isso aqui, a gente já explicou o nascimento de Jesus. Então Jesus, na realidade, o mecanismo de entrada de Jesus foi um mecanismo absolutamente legal. E o mais legal de tudo isso é que foi um mecanismo correto, justo. Então Jesus, ele veio baseado na justiça, e o fato da vinda dele para cá, isso a gente vai ver na próxima ministração, que a gente vai falar sobre o nome de Jesus, e a gente vai ver, né, como foi que Jesus recebeu esse nome. Então Jesus, ele já chega chegando. Porque Jesus já vem dentro do padrão da reorganização. Não sei se você está conseguindo entender. Satanás nunca foi maior do que Jesus. Nunca será maior do que ele. E Jesus, quando chega, Jesus já chega colocando as coisas de volta no seu devido lugar. E aí Jesus chega, né, recebe o Espírito Santo sobre ele, começa o seu ministério, e desde o começo, Jesus já entra de forma triunfal. Por que Jesus entra dessa forma? E aqui não tem tempo para a gente explicar. Então Jesus pega a autoridade e Jesus toma a autoridade. Jesus não pede autoridade para Satanás. Jesus toma ela. Por que Jesus toma? Porque Jesus tem força. A força da justiça. Porque o sangue dele era perfeito. E a justiça, ela organiza o direito. E ela coloca as coisas de volta
no seu devido lugar. Então Jesus veio baseado na justiça. A vinda dele, de Gênesis a Apocalipse, a vinda dele, irmãos, é baseada em justiça, equilíbrio, organização, princípio correto. Eu já falei aqui sobre isso. Satanás, ele usou o corpo da serpente porque ele não podia ter acesso à terra. Ele entrou no corpo da serpente porque ele não tinha um corpo. Jesus, até para entrar na terra, pediu um corpo, teve que ter o processo foi absolutamente legal. Todo o processo de Jesus foi legal. Por isso que Satanás não tinha autoridade sobre ele. Até aí tudo bem? Então Jesus toma a autoridade pela força. O texto que eu mais gosto, né, para explicar isso daí, está em Mateus capítulo 12, versículo do 22 ao 29. Você pode abrir, por favor? Na versão Ara mesmo. Mateus capítulo 12, versículo do 22 até o 29. Esse texto é massa, boy. Mateus capítulo 12, versículo 22. Então, trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: este porventura não é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam e diziam: este não espera demônio a não ser pelo Beelzebu, o maioral de todos os demônios. Versículo 25, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido sobre a si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Versículo 26, se Satanás expulsa demônios por ele próprio, dividir está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios, por quem é que os expulso os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E o melhor de todos os versículos: ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os seus bens, sem primeiro não amarrá-lo, e então saquear toda a casa? O que Jesus está dizendo é algo engraçado. Ora, você está dizendo que eu expulso demônios pelo próprio príncipe dos demônios. Não tem como, porque estaria dividido. Se eu expulso demônio pelo príncipe dos demônios, eu não estou fazendo nada, nem estou mostrando autoridade. Estou mostrando que estou sendo usado por ele. Mas eu não expulso demônios pelo príncipe do demônio. Eu expulso demônio pelo Espírito de Deus. E se é chegado o Espírito, e se eu expulso demônios pelo príncipe, pelo Espírito de Deus, é chegar no reino de Deus. A ideia de reino, reorganização. Aí é chegado o reino de Deus, o comando está voltando ao lugar. O processo de reorganização está voltando. Então eu expulso demônio pelo Espírito de Deus. E eu lhe digo, é chegado o reino de Deus. E eu lhe digo mais. Vou trazer aqui uma parábola. Imagine alguém muito forte, que tem uma quantidade muito grande de bens, e ele está dentro de uma fortaleza. Eu te pergunto, como é que alguém vai mostrar sua força para essa pessoa que é forte, guardada por uma fortaleza, se ele não mostrar força derrubando a fortaleza, entrando na casa do cara que ele é grande? Mas antes de eu vou mostrar força batendo na casa, eu vou mostrar força derrubando a porta, eu vou mostrar força batendo no valente, eu vou mostrar força amarrando ele, eu vou mostrar força dando uma pisa nele, eu vou mostrar força tomando de volta. Satanás, ele diz, Jesus disse, Satanás hoje ele é valente, mas eu vou mostrar que eu sou mais valente do que ele. Satanás hoje ele tem poder, eu não posso negar isso. O poder foi dado a ele, ele é o príncipe. Está dando para você entender? Mas eu vou mostrar que eu sou mais forte do que ele. Porque a única forma de medir força é colocando uma de frente para a outra. Não é gritando, você não mostra força gritando.
Você mostra a força confrontando. No exercício dela. Vai ter que brigar. A luta, que todo mundo fala demais. Então Jesus mostra a sua força, mostrando que é mais forte, entrando dentro do reino de Satanás, que era a terra. Lembra? Qual era a casa de Satanás agora? A terra. Jesus entrou dentro da terra. Pá! Você acha que tem força e pode me matar? Tenta aí, animal. Satanás passou 33 anos e meio tentando matar Jesus e não conseguiu. Satanás não matou Jesus. 33 anos tentando matar ele e não conseguiu. Dentro da casa dele. Jesus estava dentro da casa de Satanás. No mundo. É isso que o texto está dizendo. Eu estou no mundo. Dentro da casa dele. Ele acha que tem força, mas todas as vezes que ele manifesta a força dele, eu vou lá e manifesto a minha. Porque a gente está brincando. A gente está brincando, né? Feito menino pequeno. Você acha que pode? Faz aí alguma coisa. E Jesus passa 33 anos dentro da casa de Satanás, vencendo ele em absolutamente tudo. Quando foi que Jesus perdeu? Mas o mais legal, irmãos, é que as maiores de todas as lutas de Jesus, todas elas, as maiores de todas, sempre foi palavras. Organiza tuas palavras. Ele só falava. A gente leu. O princípio da autoridade é a palavra. É a base. Se você mexe nas suas palavras, você mexe no círculo da sua vida. Tudo que Jesus fez foi com palavras. Meu irmão, até na hora de ir embora, eu te entrego. Tudo, a base da autoridade são as palavras. Me empolguei, né? Volta lá para o slide. O slide. Com a tabela. Então, Jesus toma a autoridade, mostrando força. Alguma dúvida disso? Então, Jesus mostra a autoridade, toma a autoridade de Satanás. Quem está com a autoridade agora? Então, Jesus é maior do que Satanás. Está dando para entender? Jesus é maior do que Satanás. Jesus é maior do que o homem. É ou não é? E Jesus é maior do que Deus? Não. No princípio da autoridade, ele não é maior do que Deus. Porque tudo veio dele. Me entenda, eu não estou falando heresia. Estou falando de autoridade. No princípio da autoridade, Jesus não é maior do que Deus. Ele agora está de posse do objeto. Está dando para você entender? Só que a gente vai ver na próxima aula, sobre o nome de Jesus, os níveis de doação, né? Jesus recebeu, herdou, conquistou o nome dele. Jesus, ele já tinha o nome acima de todo nome. Porque o nome de Jesus, a autoridade do crente, ela está diretamente relacionada ao nome de Jesus. A gente vai ver isso na próxima aula. Então, Jesus, ele já tinha autoridade, ele já chegou chegando. Então, com todo respeito que eu vou dizer isso agora, só para você entender, Jesus não precisava da autoridade, porque ele já tinha ela. Tá ligado aquele menino pequeno que entende tudo?
E quando ele recebe algo, ele não sente muita necessidade daquilo, porque ele já tem. E ele já tem algo que ele já tinha, né? Então ele só pegou. Então eu vou ter uma ideia massa. Eu vou devolver a autoridade para onde ela nunca deveria ter sido tirada. Então Jesus devolve a autoridade, lógico, né? Em obediência ao Criador, faz parte do processo de restauração. Jesus pega o benefício da autoridade e entrega de novo para o homem. E o homem recebe de novo tudo isso por causa do amor. Que é, na realidade, o vínculo de toda a perfeição. E a gente poderia passar mais 40 minutos falando sobre o amor redentivo, mas a base do final de tudo, do princípio do novo nascimento, do princípio da nova realidade da criação, Deus amou o mundo de uma tal forma que reorganizou as coisas. Colocou ela de volta, cada uma no seu lugar. E o homem recebe a autoridade, e aí eu lhe pergunto, ele recebe a autoridade de Jesus, porque Jesus é maior do que ele. Está dando para você entender? Aí ele se torna menor do que Jesus? Não. Porque agora, na realidade, né, Jesus ele é o cabeça da igreja. Então ele colocou o homem na mesma categoria dele. Hoje, Satanás, por mais que lhe engane, porque é isso que ele faz, ele tenta reorganizar os seus pensamentos baseado no engano. Só que tem um detalhe, bebezão. Hoje a autoridade não está sobre nós, ela está sobre Jesus. A autoridade lhe pertence como direito de uso, mas ela não é sua. Você não é mais o dono dela. Então, já que ela não é sua, Satanás não pode tomar. A única coisa que ele pode fazer é enganar para que você não use. Mas ele não pode mais lhe enganar para roubar. Ele usa para lhe distrair. Então, quando você não usa a autoridade, você está sendo roubado do direito de uso, mas não roubado do direito de posse. Satanás não pode tomar a autoridade de você, porque a autoridade hoje está na mão de Jesus. Aí o problema hoje não é a posição, é a falta de comportamento. Mas o mais legal de tudo isso, irmãos, é que Satanás sabe disso. E o mais interessante, ele sabe muitas vezes que você sabe, da mesma forma que também ele sabe muitas vezes que você não sabe. Aí tu vai passar, desculpa, eu preciso seguir, eu só tenho 15 minutos para terminar, não sei nem como. Tem mais 40 slides para a gente ler. É sério mesmo, hoje foi complicado. O problema, irmãos, é que Satanás sabe de absolutamente tudo. E o mais legal é o seguinte, né? A gente está pregando aqui, beleza. Amanhã é segunda-feira, velho. E depois é terça. Vai mudar em quê? Nada se você não fizer. Beleza? Próximo slide. O próximo. Então, vamos começar a ler agora. Eu acho que não vai dar tempo de terminar. Mas aí, se não der tempo de terminar, na próxima ministração a gente termina esse tema e depois a gente fala sobre o nome de Jesus. Combinado assim? Então, ao pessoal da mídia, se não der tempo de terminar, esse vai ser a Autoridade do Crente, parte 1, e depois a Autoridade do Crente, parte 2. Eu acho realmente que não vai dar tempo. Mas tudo bem. Vamos começar a ler agora fragmentos do livro do irmão Kenneth Hagin. O livro que você vai comprar, se você ainda não tem. Está dando para você entender? Eu gosto muito desse livro, né? Eu já li ele algumas vezes. Mas o que mais me chama a atenção é isso que a gente vai tratar agora. O capítulo 5, para mim, ele é muito massa. Capítulo 5, ele é... Então, Efésios capítulo 1, versículo
15, do 23, o apóstolo Paulo ele diz: por isso também eu, essa é a página inicial do livro, né? Ela começa assim: por isso também eu, o apóstolo Paulo dizendo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo-me menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Cara, tem muita... Isso é o princípio da reorganização do processo de autoridade. Se você conseguir entender isso aí, você vai conseguir reorganizar muita coisa na sua vida. O texto começa dizendo, o apóstolo Paulo, né? Eu não cesso da graça por vós, para que você... Eu oro por vocês para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, que vocês consigam enxergar com o seu espírito, você consiga enxergar de fato, que você saiba qual é a esperança do seu chamado. Cara, você é filho de Deus, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é essa expressão do versículo 19, a suprema grandeza do poder de Deus, a suprema grandeza da autoridade. Você precisa entender qual é realmente a suprema grandeza. Você precisa entender. Uma vez que você entende, você se comporta. E deixa de se comportar. Porque a base é a revelação, é o conhecimento. Se você entender, você vai começar a se comportar. Então aquilo que lhe afligia não vai afligir mais. Porque não é o problema que desorganiza nada. Se fosse assim, né? O apóstolo Paulo teria parado. Todos os antigos teriam parado. O próprio Jesus teria parado. Quando foi que Jesus teve uma vida fácil? Agora eu lhe pergunto, como é que ele lidava com cada situação? Ele sabia se comportar em cada uma delas. Ele não era pego de surpresa por absolutamente nada. É uma falta, é uma cura, é uma palavra, é um comportamento, é uma repreensão. Jesus sabia se comportar em absolutamente todas as coisas, sem nenhuma falha. Porque, na realidade, não apenas ele sabia quem ele era, ele sabia para quem ele veio, ele sabia que nada podia, ele sabia que as distrações, nada pode tirar o foco, nada poderia tirar Jesus do centro. Ele era absolutamente centrado nas suas emoções, centrado nos comportamentos, centrado nas reações, centrado nas reações. Tudo o que ele fez foi baseado na verdade, no equilíbrio, na organização. Ah, é porque ele é Jesus. Meu irmão, você já sabe o que eu vou dizer. E você quem é? Espiritualmente falando, você está na mesma categoria dele. Aqui eu estou falando de coisas espirituais. O que falta na realidade agora são coisas comportamentais. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu oro para que o Espírito Santo lhe dê sabedoria, conhecimento e revelação, para que vocês comecem a se comportar num padrão de equilíbrio. O equilíbrio é a chave de absolutamente tudo. O equilíbrio nem vai agir de uma forma, nem vai agir de outra, ele vai agir da maneira correta. Está dando para você entender? Próximo slide. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, a suprema grandeza do poder que exerceu em Cristo entre os mortos. Lembra da palavra poder? Que a gente viu? Deus mostrando força. Então o poder de Deus, que é o Espírito Santo, entrou no inferno, bateu na porta dele lá, arrancou Jesus dos mortos, deu vida a ele lá, a gente já pregou sobre isso aqui, deu vida a ele dentro do morto lá, dentro do inferno. Foi lá a vida, restaurou a suprema grandeza, exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de todo principado, potestade, poder, domínio,
todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser ele sobre a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. A plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. O que o texto está dizendo é que Jesus estava morto no inferno. E o poder de Deus saiu do próprio Criador, né? O Espírito Santo saiu, bateu na porta do inferno. Toque, toque. Quem é? Lógico que eu não poderia deixar de passar a piada, né? Às vezes eu fico me imaginando, às vezes eu viajo mesmo, na moral mesmo. Eu já li esse versículo aí, né, algumas vezes. Algumas pessoas aqui sabem que eu sou apaixonado pelo livro de Efésios. Eu já li algumas vezes. Na realidade, mais de algumas. Eu tenho uma imaginação muito fértil, velho. E eu fico imaginando, cara, como terá sido a cara do porteiro, boy? Porque não é a porta do inferno? Tem que ter um porteiro, né, não, na teoria? Irmão, o Espírito Santo lá, hein? Pá! O Espírito Santo é a força, né, ativa, né? E a Bíblia diz que ele é a força, né? A força que tirou Jesus dos mortos foi o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, né, que é a manifestação da... Depois de 3 dias, aí Jesus estava lá, né? Deus estava lá no trono. Aí disse, tem quantos dias aí, hein? Já passou 3. Beleza, chegou a hora, vem cá. Aquela parada que tem que fazer, vai lá fazer. Porque, na realidade, é assim, né? Já passou o tempo, vai lá e tira ele de lá. E é para fazer como mesmo, hein? Tu chega lá e bota moral na casa. Beleza. Sai o Espírito Santo do céu. Pá! No inferno. Bate na porta. O vigia abre. Fecha a porta de novo, a guaritinha lá, né? Só um minutinho. Aí a Bíblia diz, né, que a galera estava em festa lá dentro, né? Não diz isso, a Bíblia diz isso. Aí a galera estava lá em festa lá. Na hora, meu irmão, eu fico imaginando, né? Eu gosto desse filme também, muito, eu assisto filme. Tá ligado aqueles filmes, né, que a galera tá numa festa lá, tal, e pá, aquilo outro. Aí do nada o som para. Porque alguém tem que dar um aviso. É mais ou menos isso, meu irmão. Eu acho que o porteiro não estava conseguindo achar Satanás lá, tá ligado? Estava lá no meio da festa. Aí ele teve uma ideia. Eu vou subir lá no tal DJ, porque é a melhor forma de localizar ele. Aí ele subiu lá, falou com o DJ, preciso dar um aviso aí. Irmão, você tá doido, boy? A gente tá celebrando aqui, meu irmão. Tu tá viajando, como é que eu vou parar a festa? Eu disse, não, é porque eu tô com um probleminha lá fora. Eu vou ter que dar um recado, senão vai sobrar pra mim. Tu deixa só eu falar aí. Aí ele pega, diz, eu só queria dar um aviso. Cadê o capeta aí? Aí ele tá lá, né? Ô amigão, tem um probleminha lá na portaria, tu pode ir lá, por favor, que eu acho que é contigo. Só que Satanás não abriu a porta. Isso aqui é só uma alegoria, é só uma brincadeira. Porque o Espírito Santo, na realidade, não bateu na porta. Ele derrubou ela. Ele entrou nos portões do inferno, mostrando força. Jesus falou sobre isso.
Ele vai mostrar força. Pá! E ele entrou e ele se apresentou. Como esse cara, ele era o próprio poder, a própria luz no meio das trevas. Pá! E ele diz, isso não está escrito, isso são as minhas viagens. Ô animal, tem vários espíritos aí. Só que eu só vim buscar um. Você não pode levar. Posso sim. Porque ele está aqui de uma forma ilegal. E o direito diz que para que as coisas funcionem de uma forma organizada, a justiça tem que ser estabelecida. Ele tem que ir embora. Você não pode porque ele está aqui, porque ele pagou o pecado da humanidade. Sim, mas o preço foi pago. Ele pagou e ele veio para cá. Procedimento correto. Só que você não pode segurar ele aqui. Porque se ele não tem pecado, qual a legalidade que você tem? Não dá para você entender? Então a justiça foi reorganizar as coisas. Dentro da casa dele. Porque é assim que se faz. Aí dentro da casa dele, Jesus numa condição até então de pecado, até então de morte. A Bíblia diz que Deus manifesta o seu poder, força, dentro do processo de injustiça, porque a justiça é maior do que absolutamente tudo. A base do direito ela é reorganizada. O princípio da autoridade é restaurado. Jesus, ele por ter sido injustiçado, ele recebe a justiça e a justiça traz todos os benefícios do direito. Não era um confronto de reis, não era um confronto para ver quem ia ficar com o poder. Eu vim confrontar e vim tomar de volta o que você tinha. O reino, a soberania, o domínio, tudo. Então eles entraram no confronto. Jesus até então estava numa condição de derrota, mas a partir do momento que ele recebe a reorganização do poder, ele toma de volta. E por isso que a Bíblia fala lá, despojos, a ideia é recompensa da guerra. Houve uma luta. A ideia de luta, você precisa entender, não é que Jesus estava brigando, não. Houve um confronto de poderes. Você mostra qual é o poder que você tem, agora eu vou mostrar o meu. Quem ficar, leva. Quando Jesus entrega na cruz, ele se entrega para Satanás, Satanás levou. Porque aparentemente Satanás venceu. Está dando para você entender? Então Satanás levou a recompensa do conflito. O espírito e a alma de Jesus para o inferno. Está dando para você entender? O espírito e a alma foi para o inferno, então Satanás levou a recompensa do conflito. Aí agora, num novo embate, Jesus recebe a recompensa pelo conflito. Está dando para você entender? Aí ele vai lá, dentro da casa do capeta. O processo de justiça é feito lá dentro. Jesus recebe de novo a vida, a autoridade, a soberania, absolutamente tudo. Ele sai de lá, vitorioso. Ok? Ok? Aí logo, né? Tem outras coisas que aconteceram, não dá tempo para a gente ver. Já está 11h30, a gente vai tomar a Santa Ceia. Então Jesus, ele sai de lá, e ele vai, né, até Deus, só para encurtar a história, e ele chega até diante de Deus, a gente já falou aqui, né, os portais eternos, as vantagens dos portais eternos para quem entra o Rei da Glória. Então ele entra até a presença de Deus, e quando chega lá, Deus diz: você veio de onde? Eu vim do inferno. Trouxe ela de volta, trouxe está aqui. Autoridade. Beleza, então agora, senta-te à minha direita. Princípio de autoridade. Até que todas as coisas sejam restabelecidas. Vem cá, e essa autoridade aí que tu está fazendo com ela? Tá ligado que tu não precisa, né? Não, eu estou ligado. Vai fazer o que com ela? Não, eu vou dar à igreja. Gostei da ideia. É massa esse negócio aí, né? Isso é Deus falando.
Sabe que eu não tinha pensado nisso? Gostei. Porque já que tu está aqui, né? Tu não precisa estar lá, né? Tu fica aqui, de boinha. Deixa a igreja lá, lutando. Até eles aprenderem. Porque é tudo criança. Se você não for como uma criança, nunca você vai entrar no reino dos céus. São tudo criança. Deixa os bebezinhos lá. Até que eles entendam que tudo vem de mim. A eterna dependência deles tem que ser nossa. Até eles entenderem, vão continuar sofrendo. Deixa lá. Uma hora os bebezinhos crescem. E deixa de falar como criança. Pensar como criança. E agir como criança. Mas até então, deixa a autoridade com ele. Versículo 23, o finalzinho. O qual é o seu corpo. Cara, nós somos a plenitude de Jesus. E ele enche tudo. Desculpa aí, eu me empolguei. Eu não vou gritar com você, não. Até porque não vai adiantar de nada. Você vai continuar se comportando feito bebê. Pergunta básica, burra e idiota. Quem é Satanás para fazer alguma coisa contra você? E por que ele mexe tanto com você? Porque você se distrai. Não vou nem falar de problemas aqui, para não quebrar. Isso aí é tema para outras ministrações aí de quem quiser falar. Mas Satanás só mexe com você porque você se distrai. É o único artifício dele que ele tem, são as palavras. Ah, não, mas faltou, quebrou, queimou. Não. Isso é tudo natural. Isso aí é besteira. Quando quebra um carro, a primeira coisa que vem na sua mente é aí. Não sei se você está conseguindo entender. Eu não estou falando de algo natural. Quebrou um carro, o cara foi assaltado, ficou doente. O que é que vem logo? A quebra ou o pensamento? O problema, irmãos, não é a quebra do carro, não é a doença, não é a perseguição, não é a dívida. O problema é a informação que chega. Porque Jesus no deserto estava com fome. Ele estava com fome. E não é porque não tinha comida, não. Ele estava com fome. Qual era a situação ali? Fome! Uma situação natural. Mas quando Satanás chegou e sutilmente, com malícia, tentou enganar ele, tirar o foco com a palavra, usando a autoridade com a palavra, disse, mas você não é? Ele disse, eu sou. E por que você não faz? Porque eu não preciso. Mas você não é filho de Deus? Por que você está devendo? Eu sou filho de Deus. E quem disse que eu estou devendo? Mas você não é filho de Deus. Por que você está doente? Eu sou filho de Deus. E quem disse que eu estou doente?
Mas você não é filho de Deus. E por que seu filho, sua família, seu casamento está no maior problema? Eu sou filho de Deus. E quem disse que a minha família está com problema? O que você precisa entender é que tudo o que acontece na sua vida é um reflexo de Jesus. Você tem que entender o processo como se você fosse Ele próprio. Meu irmão, se as coisas fossem organizadas pelo natural, Paulo seria o cara mais pecador do mundo. Porque aparentemente tudo dava errado para ele. Tu já imaginou todos os dias o cara acordar e o miserável do capeta chegar na porta dele e dizer: tu não é filho de Deus. Por que você foi açoitado? Por que você foi perseguido? Por que você morreu, passou 3 dias morto? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí Paulo, depois que ele entendeu de rogar 3 vezes, todas as vezes ele dizia a mesma coisa. Eu sou filho de Deus. E quem disse que eu fui apedrejado? Quem disse que eu sofri naufrágio? Ei, eu não sofri. Eu passei pelo naufrágio. Eu não estou doente. Eu não estou negando o fato de alguma pessoa... Você precisa entender. A doença, ela não está relacionada ao fato de estar no seu corpo, não. Ela sai. Pastor, e se o cara morrer? Vai para a glória. Ou não. É simples assim. Tá? Desculpa aí, eu não falei nome de ninguém. O cara morre, vai para a glória ou não. Mas isso não muda a condição dele. O princípio do direito, o princípio da legalidade, o princípio da espiritualidade não muda.